Existe uma estrada que não aparece em nenhum mapa. E se você entrar nela, o tempo para. Eu não estou exagerando. O meu relógio ficou preso no mesmo horário por quase 1 hora. E quando eu consegui sair, não existia nenhum registro de que eu tinha estado lá. Isso aconteceu há cerca de 2 anos. Eu estava voltando de uma viagem sozinho, dirigindo à noite por uma região que eu não conhecia bem. Interior, serra, daquelas estradas estaduais que passam por cidades que você nunca ouviu falar. GPS ligado, música baixa, nada de errado. Eu estava cansado, mas não com sono. Sabe aquele estado em que você está acordado, mas a cabeça já não está funcionando a 100%? Era exatamente isso. E foi nesse estado que eu tomei uma decisão que até hoje eu não consigo explicar direito. Eu saí da estrada principal. Não porque o GPS mandou, não porque havia uma placa, não porque eu precisava de combustível ou banheiro. Eu simplesmente virei, como se soubesse que devia virar ali, como se algo tivesse me puxado para aquela direção sem pedir permissão. E aí tudo começou. A estrada era de terra batida, estreita, com mato alto nos dois lados. Nada fora do comum para a região. Esse tipo de viela aparece o tempo todo no interior. O que me chamou a atenção foi que assim que entrei, o GPS travou. Não perdeu o sinal, não recalculou, travou. A tela congelou com o mapa da rodovia principal que eu tinha acabado de deixar, como se o aplicativo simplesmente não reconhecesse que eu tinha ido para outro lugar. Eu parei o carro, fechei o app, abri de novo. O GPS demorou uns 30 segundos para carregar, o que nunca tinha acontecido antes com esse celular. E quando carregou, mostrou-me a localização no meio de um campo em branco, sem estrada, sem nome de lugar, só um pontinho azul piscando no nada. Eu tirei print daquilo. Ainda tenho essa foto. A lógica dizia para eu voltar, mas a estrada à minha frente era reta, limpa, sem buracos, e lá no fundo dava para ver o que parecia ser uma luz, tipo a luz de uma cidade pequena no horizonte. E eu pensei, deve ser algum vilarejo, a estrada só não está no mapa ainda, isso acontece com estradas rurais antigas. Continuei. Os primeiros 10 minutos foram completamente normais. A estrada continuava reta, o mato dos dois lados ia diminuindo e a luz no horizonte parecia estar ficando mais perto, embora devagar demais para a distância que eu estava percorrendo. Foi aí que eu percebi a primeira coisa estranha. O relógio do carro marcava 23h14 quando eu entrei na estrada. Depois de dirigir o que me pareceu uns 15 minutos, eu olhei para o relógio de novo. 23h14. Pensei que o relógio tinha travado. Bati levemente no painel. Coisa boba, mas a gente faz isso. O relógio continuava funcionando. Os dígitos piscavam normalmente, mas o horário não avançava. Peguei o celular para checar. O celular marcava 23h14 também. Fiquei parado por um momento tentando processar isso. Coloquei o carro em ponto morto, deixei o motor ligado e fiquei olhando para o relógio por uns 2 minutos. O horário não mudou. Olhei para o celular, mesmo negócio. Não sei explicar o que senti naquele momento. Não foi exatamente medo. Foi mais aquela sensação de quando você percebe que algo está fundamentalmente errado com uma situação, mas seu cérebro ainda está tentando encontrar a explicação mais simples possível antes de entrar em pânico. Relógio com defeito, celular com defeito, algum bug esquisito. Tem explicação. Continuei dirigindo. A luz no horizonte continuava lá, do mesmo tamanho, na mesma distância. Eu estava me aproximando dela há pelo menos 20 minutos e ela não crescia, não ficava mais forte. Só existia lá, na frente, estável como uma estrela. E foi aí que eu percebi a segunda coisa. O mato nos dois lados da estrada estava se repetindo. Eu sei que isso soa maluco, mas olha, quando você dirige numa estrada rural por tempo suficiente, você começa a notar detalhes. Uma árvore torta aqui, uma placa velha ali, um galho caído no chão. O olho registra essas coisas mesmo sem você prestar atenção. Tinha uma árvore do lado direito da estrada, grande, com o tronco partido no meio, metade ainda em pé e metade tombada para o lado, formando uma espécie de arco sobre o acostamento.
Eu passei por ela e continuei dirigindo. Uns 5 minutos depois, passei por ela de novo. Mesma árvore, mesma posição, mesmo arco. Parei o carro, saí e fui até a árvore. Toquei no tronco. Era real. Casca áspera, úmida de sereno, com limo numa das faces. Real como qualquer árvore. Voltei para o carro, dei ré e fui até onde eu conseguia ver atrás de mim. A estrada atrás de mim estava reta, vazia e terminava num escuro completo. Não um escuro de uma curva ou de uma descida, um escuro que parecia sólido, como se a estrada simplesmente parasse de existir a uns 200 metros atrás. Eu não lembro de ter passado por nenhuma escuridão assim. Olhei para frente. A luz no horizonte continuava lá. Fiquei dentro do carro com o motor ligado por uns 5 minutos, só pensando. Tentei ligar para um amigo, sem sinal. Tentei mandar mensagem, sem sinal. O GPS continuava me mostrando o pontinho azul no campo em branco. E então percebi que havia uma terceira coisa estranha. O silêncio. Não era o silêncio normal de uma estrada rural à noite. Numa estrada rural você tem grilos, sapos, vento no mato, algum animal distante. Tem uma textura no silêncio. O silêncio dali não tinha textura. Era completamente liso, como o silêncio dentro de um quarto insonorizado, mas no meio do nada. Nem o vento. Eu abri a janela e fiquei escutando. Nada. Só o motor do meu próprio carro e minha respiração. Fechei a janela. Eu decidi ir em frente. Sei que parece a decisão errada agora, mas na hora minha lógica foi a seguinte: voltar significava entrar naquele escuro que eu não conseguia explicar. Ir em frente, pelo menos, tinha uma luz como referência. Continuei dirigindo. E aí, a estrada mudou. Não de repente, foi gradual. O chão de terra foi se tornando mais liso, mais firme. O mato dos dois lados foi baixando até sumir. E o ambiente ao redor foi abrindo. De repente eu estava numa espécie de planície larga, sem árvores, sem nada. Só um céu enorme em cima de mim e a estrada na minha frente. O céu estava errado. Não consigo descrever isso de um jeito que faça total sentido, mas vou tentar. As estrelas estavam lá, mas na disposição errada. Não que eu seja astrônomo, não sei o nome de todos os conjuntos, mas você mora no mesmo hemisfério a vida toda, você conhece o céu à noite mesmo sem saber nomear o que está vendo. É como conhecer o rosto da sua própria casa. Aquele céu não era o céu que eu conhecia. As estrelas eram mais brilhantes, em alguns pontos, brilhantes demais. 3 ou 4 delas tinham uma intensidade que parecia artificial, quase como lanternas muito distantes, e a distribuição estava diferente. Tinha um aglomerado denso no lado leste que eu nunca tinha visto antes. Uma faixa leitosa que não era a Via Láctea. Estava no lugar errado e tinha uma cor levemente diferente, mais azulada. Eu parei o carro no meio da planície e saí. Fiquei olhando para o céu por um longo tempo. O silêncio continuava absoluto. O ar estava parado, sem vento, e tinha uma temperatura estranha. Não fria, não quente, tipo uma temperatura neutra que você não sente na pele. Como se o ar não existisse. E então eu vi a luz. Não a luz distante do horizonte que eu estava seguindo, uma luz diferente, do lado direito, a uns 300 metros da estrada. Baixa, quase rente ao chão, com um brilho amarelado e suave. Estável, não piscava, não se movia. Fiquei olhando para ela por um tempo. Parte de mim queria ir até lá. Uma parte bem menor, mas bem mais inteligente, disse para não fazer isso. Fiquei onde estava. E a luz sumiu. Não apagou, sumiu. Como se alguém tivesse dobrado uma esquina. Só que não havia esquina. Era uma planície plana em todas as direções. Entrei no carro, tranquei as portas e fiquei com as mãos no volante tentando decidir o que fazer. Meu coração estava acelerado, mas minha cabeça estava estranhamente calma. Aquele tipo de calma que vem quando você está com tanto medo
que o pânico não consegue nem se formar direito. Eu olhei para o relógio. 23h14. Ainda. Foi aí que eu decidi que precisava sair dali, independente do que estivesse atrás de mim naquele escuro. Dei meia volta. Fui devagar no começo, com medo do que ia encontrar quando chegasse no ponto onde a estrada parecia terminar. Mas conforme eu me aproximava, o escuro foi cedendo. A estrada continuava. Era só uma curva fechada que por algum motivo parecia um beco sem saída quando eu estava olhando de dentro. Continuei dirigindo de volta. Passei pela árvore com o tronco partido. Passei pelo trecho com o mato alto. E depois de uns 10 minutos, os faróis iluminaram o asfalto. A estrada de terra terminava em uma entrada de cascalho que levava de volta para a rodovia estadual. E eu estava de volta. Coloquei o carro na rodovia, acendi a luz interna e olhei para o relógio. 23h14. Peguei o celular. Sinal voltou na hora, 3 barras. O horário no celular atualizou imediatamente. 00:03. Quase 1 hora tinha passado. O relógio do carro estava mostrando 23h14, quando na verdade eram 00:03. 49 minutos desapareceram do relógio do carro enquanto eu estava naquela estrada. No celular, o tempo tinha passado normalmente. No carro, tinha congelado. Abri o GPS. O aplicativo carregou normalmente, me mostrou na rodovia estadual, funcionando perfeitamente. Fui até o histórico de localização para ver se tinha registrado onde eu tinha estado. O histórico mostrava um ponto fixo na rodovia estadual o tempo todo, como se eu nunca tivesse saído dela. Não havia nenhum registro de que eu tinha entrado naquela estrada. Nos dias seguintes, eu tentei encontrar aquela entrada. Voltei para a região 2 vezes. Dirigi devagar pela rodovia estadual no trecho onde eu devia ter virado, prestando atenção em cada detalhe no acostamento. Não encontrei nada. Sem entrada, sem estrada de terra, sem abertura no mato. Como se nunca tivesse existido. Mostrei a foto do GPS para algumas pessoas. O pontinho azul no campo em branco, sem estrada, sem referência. Todo mundo achou estranho, mas ninguém tinha explicação. Um amigo que manja de tecnologia disse que poderia ser um bug, uma falha de mapeamento, algum problema com satélite. Possível, mas não explica o relógio, não explica o silêncio, não explica o céu. Eu pesquisei sobre a região depois. Não encontrei nada de específico sobre aquele trecho de estrada. Nenhuma lenda local, nenhuma história, nenhum relato parecido. Mas encontrei uma coisa. Um fórum antigo, de uns 10 anos atrás, onde alguém descrevia uma experiência num trecho de estrada estadual no interior que não vou nomear, porque ainda não sei se quero que as pessoas saibam onde é. A pessoa descrevia uma estrada que saía da pista principal, que não aparecia no GPS, e onde o tempo parava. Ela tinha voltado sem entender o que tinha visto. No final do post, ela escreveu uma coisa que me pegou. Ela disse: a parte que mais me assusta não é o que aconteceu lá dentro. É que quando eu saí, eu senti que estava deixando alguma coisa para trás, como se uma parte de mim ainda estivesse lá. Eu li isso e fiquei em silêncio por um tempo, porque é exatamente isso que eu sinto. Não sei o que era aquela estrada, não sei o que é aquele lugar, não sei se foi uma falha da minha percepção, algum fenômeno que a ciência ainda não mapeou, ou alguma coisa que não tem explicação no vocabulário que eu conheço. O que eu sei é que eu entrei em algum lugar que não estava preparado para entender, e que saí de lá com o relógio errado, sem registro de onde estive, e com a sensação persistente de que o lugar ainda existe, que a estrada ainda está lá, esperando alguém virar nela, esperando alguém que, como eu, vai achar que tem uma explicação simples e vai continuar. Se você já pegou estrada à noite, presta atenção na próxima vez que sentir vontade de virar onde não devia. E se quiser mais histórias assim, se inscreve e deixa o like no vídeo.